Glória a Deus. Deus é bom e o maligno não presta. Cadê o amém? Tem que concordar, né? Porque se não concordar, a gente vai ficar pensativo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos passar a ceia do Senhor, que é tão importante. Nós dizemos a ceia do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala da mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Ele mandou preparar a Páscoa aos seus discípulos. Era uma Páscoa, em que ele e os seus discípulos iam comer, né? Era a última oportunidade que Jesus ia participar. Mas aquela Páscoa, aquela mesa, como toda a família, né, fazia e fez naquele ano em Israel, se tornou a mesa do Senhor. Porque naquela mesa, Jesus pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Ele pegou um cálice de vinho, que estava separado para o Messias, na verdade. E disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por muitos, para a remissão de pecados. Já nós vamos ler um texto aqui que fala sobre isso, mas nesta manhã, esses dias, eu tenho considerado que hoje nós estamos aqui como crentes em Cristo Jesus, abençoados, andando de cabeça erguida, tendo a palavra de Deus no nosso coração, que nos fortalece, nos dá esperança. Faz tanta coisa que a palavra faz na nossa vida, né? Temos o Espírito de Deus habitando em nós, guiando os nossos passos. Quando precisamos fazer escolhas, tomar decisões, temos a assistência do Espírito, temos a palavra que nos orienta, não estamos perdidos, confusos. Isso estávamos quando estávamos no mundo. Assim era quando estávamos no mundo. Agora não. E eu estava lembrando, hoje nós participamos da mesa do Senhor. Nem sempre foi assim. Há alguns anos atrás, se você olhar para a tua vida, você não participava dessa mesa. Você não conhecia Jesus. Talvez você, como eu, procurávamos comer até as bolotas dos porcos, como aquele filho pródigo. O texto de Lucas, capítulo 15, versículo 13, diz que o filho pródigo, ele pegou a parte da herança que devia a ele, que cabia a ele, e foi para o mundo. E ele, dissolutamente, né, de uma maneira assim, sem limites, né, gastou tudo aquilo que ele tinha, né? Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha os amigos. Quando o dinheiro acabou, os amigos também sumiram. Aí ele precisava procurar emprego, e ninguém dava trabalho para ele. Sobrou o quê? Sobrou algo que para o judeu é extremamente uma abominação. Foi cuidar de porcos. O judeu não come carne de porco, assim como outras, porque para ele o porco é uma carne, é uma abominação. Cuidar de porco também. Mas nem as bolotas que eram dadas para os porcos que ele gostaria de comer, davam para ele. A realidade é o seguinte, o que eu quero dizer para você, e relembrar para mim, é que quando você está no mundo, se você tem dinheiro, tem poder, você tem amigos. Se você não tem dinheiro e não tem poder, os amigos, desaparecem. E você se torna mais um na multidão. Ninguém dá valor para você. Você tem que conquistar as duras penas o seu espaço, a sua condição. E mesmo assim vai encontrar muitos obstáculos. E às vezes você vai desejar, você vai sentir fome. Eu não digo tanto fome natural, né, de comida, mas fome de coisas que te satisfaçam, que preencham a tua vida,
que te torna uma pessoa melhor, que melhore o teu caráter, que traga mais sentido à tua vida. Fome dessas coisas. E você não vai encontrar quem te dá isso. E você vai desejar até as bolotas dos porcos. Ou seja, aquela comida que não serve para nada, vai dar para porco. Nós costumamos dizer aqui no Brasil a lavagem, né? Sobrava ali, jogava para os porcos. Eu vi isso muitas vezes. E o filho pródigo desejava até aquilo lá. Quantas vezes você e eu comemos as bolotas dos porcos, coisa que era para porco. Era o pior que essa sociedade podia produzir. E nós achamos que não tinha outra coisa, nós nos entregamos a isso. Entregamos a prazeres, a coisas que o mundo curte como delícias. Porque a gente não tinha outra coisa. E nós precisamos aplacar a fome. Diminuir a insatisfação que havia dentro de nós. Até o dia em que Deus, pela sua infinita misericórdia, usou a vida de alguém e pelo Espírito Santo te atraiu. A palavra soou ao teu coração. Você creu. O Espírito Santo te convenceu de que aquela vida que você estava levando, aquela vida que eu estava vivendo, Deus não tinha planejado para nós. Deus tinha coisa melhor para nós. Tinha um propósito maior e excelente. Mas nós não sabíamos. E também não podíamos entrar na operação desse propósito, porque nós estávamos longe de Deus e nós não críamos no Senhor. Quando passamos a crer em Jesus, Ele nos perdoou, nos lavou. O que aconteceu com o filho pródigo, né? Chegou sujo, rasgado, né? Provavelmente fedido pelas caminhadas pelo mundo, foi tomar um banho, trocou de roupa, e ele esperava pelo menos ser aceito como um dos trabalhadores do seu pai, porque lá longe da sua casa, no meio da sua aflição, ele caiu em si e lembrou que os trabalhadores, os escravos do seu pai, tinham pão com fartura. Não comiam na mesa do dono da propriedade, mas tinham pão com fartura. Ele nem isso, ele não podia se alimentar nem na condição de escravo. Pior do que escravo ele estava vivendo. Falou, bom, já que eu estou assim, eu vou voltar, vou me arrepender e vou dizer que pequei. O Senhor, o meu pai, pelo menos, se puder me receber e me tornar um trabalhador, como qualquer um dos trabalhadores dele, os escravos, pelo menos vai ter um abrigo e vai ter pão. E nem isso eu tenho. Porque quem vive no mundo, é isso o que recebe como salário do pecado. Uma insatisfação incompleta, falta total de esperança, nunca tem paz, nunca tem alegria, não tem refrigério, e às vezes nem com as soluções dos homens ele consegue aplacar a sua dor e o seu mal-estar. Quantas pessoas, apesar dos remédios que tomam, não conseguem dormir uma noite tranquila sequer. E se não dormem de noite, de dia vivem aflitos, preocupados, ansiosos, sem saber como é que vai ser o dia da manhã, ou o próprio dia. Você se dá conta de que Jesus tirou você de tudo isso? Jesus, quando foi na cruz, ele viu o seu dia e o meu dia. Ele viu a nossa condição lá no mundo, ou neste mundo. Eu não quero. O Pai quer estas vidas de volta. O Pai quer de volta a sua criação, que se chama José, chama-se Arthur, chama-se Ivan,
chama Daniel, chama Maria, chama Márcia, chama José, chama Roberto, chama Cleide, chama Gilmar. Eu quero a minha criação de volta. E Jesus falou assim, eu vou. Eu faço tudo aquilo que é necessário. Eu vou. E Jesus foi. Jesus veio, melhor dizendo, né? E depois que ele veio, ele falou, então agora você manda, o Pai disse, agora você envia o Espírito Santo, conforme a minha promessa. E ele vai colocar a sua obra em ação em cada geração. Cada geração, a palavra será soada. E os que crerem vão receber daquilo que o seu amor providenciou para eles. E é o que aconteceu conosco. Hoje, nós nos entregamos ao Senhor, e Ele não nos trata como trabalhadores, como servos, como escravos do seu reino. Um dia, um colega de trabalho disse para mim, eu estava dizendo para ele que antes eu era escravo do mundo, né? Agora eu tinha entregado a minha vida a Cristo. Ele falou, antes você era escravo do mundo, agora você é escravo de Jesus. Eu fiquei meio surpreso assim na hora, porque eu não tinha pensado nisso, né? E falei, é verdade. Só que ser escravo de Jesus não é a mesma coisa que ser o trabalhador daquele homem, daquele pai de família. Ser escravo de Jesus é gozar da liberdade dos filhos de Deus. É gozar de uma paz que só os filhos têm. É sentar à mesa do rei, à mesa do pai de família. E comer da mesa do Pai, comer da mesa do seu Senhor. Por quê? Porque nós fomos adotados da família, não fomos recebidos como escravos, não. Não somos trabalhadores qualquer, serviçais do Senhor Jesus Cristo. Nós servimos ao Senhor por amor. Nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. E para mostrar o grande serviço que Ele executou, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele nos serviu primeiro. E nos chama para ser dele e servi-lo. Mas Ele nos trata como filhos do seu Pai, filhos do Rei, filhos do Deus único. Por isso é que nós comemos da mesa do Senhor. Enquanto aqueles que vão servir a ceia, vêm para frente agora, começa a orar aí no teu lugar, e começa a agradecer a Jesus pela sua morte e ressurreição. Começa a falar com o Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, reunidos como igreja, nós estamos aqui. Estamos refletindo, Senhor, a grandeza do teu amor, das tuas misericórdias e da tua bondade. Como o Senhor foi glorioso em seu amor, entregando tudo, servindo completamente ao Pai, para nos alcançar em nosso tempo, cada vida em sua própria geração. Muito obrigado, Senhor, por esse sacrifício redentor. Obrigado porque o Senhor não ficou na cruz, mas também não ficou no túmulo. O túmulo está vazio. Bendito seja o Senhor, mas o trono nos céus, que estava reservado, agora o Senhor ocupa esse lugar. Por isso nós nos inclinamos ao Senhor e te adoramos, porque tu és o Senhor, Salvador e o nosso Rei para sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por nos acolher, nos tirar do mundo, de viver comendo as bolotas que eram oferecidas pelos porcos deste mundo, e nos trazer justificados, santificados e galardoados para fazer parte da mesa do Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos conceder a graça de ser teu filho ou tua filha. Bendito seja o teu nome. Nos alegramos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos servir a todos enquanto eles vão louvando ao Senhor. Nós vamos louvar juntos, né? Amém.
feito para festejar. Tudo pronto está, um grande banquete. A mesa posta, tantos lugares para ocupar. A mesa do Senhor, todos venham, todos. O Senhor convida, todos venham, todos. O Senhor espera, todos venham, todos. O Senhor convida, todos venham, todos. Preparado, um dia feito para festejar. Tudo pronto está, um grande banquete. A mesa posta, tantos lugares para ocupar. A mesa do Senhor, todos venham, todos. O Senhor convida, todos venham, todos. O Senhor espera, todos venham, todos. O Senhor convida, todos venham, todos. Ainda há lugar à mesa do Pai. Ainda há lugar para íntimo estar. Ainda há lugar para restaurar, curar, para filhos se reconciliar. Um novo tempo, ainda há lugar. Ainda há lugar à mesa do Pai. Ainda há lugar para íntimo estar. Ainda há lugar para restaurar, curar, para filhos se reconciliar. Um novo tempo, ainda há lugar. Um novo tempo, ainda há lugar. Glória a Deus. Repete comigo, ainda há lugar. Agora você vai falar novamente, só que eu vou pedir para você falar com fé, com convicção. Ainda há lugar. E sabe por que eu estou pedindo isso? Porque nessa semana, se você já começou a convidar pessoas, essa semana você vai intensificar esse convite. Vai falar com mais gente, vai procurar mais pessoas, vai mandar o convite. Pela internet, tem ali no papel, você pode entregar pessoalmente no papel, vai mandar o convite, vai falar, olha, tem um curso especial de Páscoa no próximo domingo na minha igreja. Você é meu convidado pessoal. Esse é um convite pessoal e intransferível. É para você. E sabe por que eu estou convidando você? Porque Deus te ama. E eu quero que você receba uma bênção da parte de Deus. Fala isso, do jeito que eu estou falando para você. Fala para ela que Deus ama ela
e que Deus tem uma bênção maior para a vida dela. O que é plenamente verdade. Não é uma conversa de marketing, porque não estamos vendendo nada. Aleluia. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Nós queremos ver essas cadeiras completamente ocupadas. Ocupadas. E no sábado que vem, se você tiver coragem, eu espero que tenha, esteja aqui 15 para as 10 da manhã, você vai receber uma orientação e vai receber um material, uma lembrança de Páscoa, com uma mensagem evangelística e um convite impresso. E nós vamos sair daqui e vamos levar para essa redondeza. Vamos levar para aqueles que estão lá na rodoviária, na estação ferroviária, né? Em algumas praças da cidade. Nós vamos levar e convidar essas pessoas que nós não conhecemos, mas nós vamos levar. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Lucas 14, aquele homem mandou chamar os seus convidados. Convidados não quiseram vir. Aí ele mandou o servo sair, quem encontrasse, trouxesse. Quem encontrasse, ele trouxesse. Nós vamos fazer isso, exatamente isso. O que manda a palavra. Aleluia. Então eu quero contar com você. Separa tempo, vem aqui. Isso é muito simples. Vai receber uma orientação e vamos fazer isso. De coração e com um sorriso nos lábios. E o Senhor vai nos guiar, aquelas pessoas que precisam receber esse convite, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho que vai sair da sua boca, mas também vai estar ali no folhetinho, junto com a lembrança que você vai dar para ela. Uma lembrança de Páscoa. Amém? Glória a Deus. Não requer experiência anterior, não requer um currículo especial, só requer disposição de coração e coragem de falar para alguém, assim como alguém teve coragem de falar para você, acerca de Jesus e do amor dele. É só isso. Amém? Vamos tomar? Vamos tomar. Comei e bebei. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Como é bom, né? Participar da mesa daquele que nos salvou. É muito bom. Graças a Deus. Irmãos, eu ia ministrar hoje uma palavra que fala sobre convidar pessoas. E aí eu conferi a palavra e tal. E eu aprendi essa palavra com uma pessoa, com um pastor, né? E aí eu convidei esse pastor para estar aqui, né? Nada como a fonte. Então, Pedrinho, por favor. Nós vamos aprender um pouquinho sobre esse texto, sobre essa ideia de que o Senhor já trabalha com pessoas antes mesmo da gente convidar. Amém? Eu trago isso para mim. Quando eu falo de Jesus para uma pessoa, eu creio que essa pessoa já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Deus já está trabalhando com ela. Porque o Senhor, Ele sempre dá indícios disso. Amém? Então eu apresento para vocês meu pastor querido, tio Pedrinho, que daqui a pouco está indo para o Japão, olha só, acho que ele vai contar um pouquinho.
E é muito bom, né, tê-lo aqui com a gente. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela tua bondade e misericórdia, teu amor que está sobre as nossas vidas. Nós queremos agora receber a tua palavra pela vida do teu servo, do teu filho, do teu querido filho, Pedrinho. Que o Senhor abençoe nesses dias e que a tua palavra venha através da vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estar aqui com vocês, queridos, uma vez mais. Obrigado. E não me lembro exatamente da mensagem que o Alan está querendo, mas nós vamos conversar aqui um pouquinho, né? Nosso filho mais velho se casou no Japão. E nós fomos promovidos a avós, a Isabel e eu, só que do outro lado do mundo. Pode um negócio desse? E agora chegou a hora de irmos conhecer o nosso neto, mas colocamos isso para vocês nos acompanharem em oração, porque nós vivemos o propósito de Deus, como nós estamos ouvindo aqui. Nossa vida em Cristo tem uma linha, tem um trilho que Ele colocou. Nós vivemos por Ele, para Ele e nele. Então, essa semana nós entramos num pequeno shopping center ali na nossa região e de repente uma pessoa entregou uma propagandazinha para a Isabel e a Isabel falou: eu posso te dar um abraço? E porque o Senhor impulsionou ela a dar um abraço. E de repente a mocinha começa a chorar e aí eu cheguei também e falei, então eu também quero dar um abraço, né? E já gastamos um tempo ali falando do Senhor Jesus para aquela mocinha. É assim que é a nossa vida em Cristo. Então, estou falando disso porque nós vamos ao Japão. E seguramente Deus tem uma missão para nós lá. E se vocês se lembrarem de orar, nos acompanhem então. Bom, Alan, vamos ver se a gente chega lá naquilo que você estava pensando, né? Eu nunca... eu sempre anoto às vezes as mensagens, mas nunca... Eu esqueço de ler, né? Mas vamos tomar uma linha aqui. Primeiro, queridos, que eu estou muito feliz de estar aqui nesse ambiente tão focado em Jesus, viu, pastor Roberto? Todo louvor, todo esse tempo, toda a fala focado nele. Porque ele é o centro, ele é o ponto de convergência de todas as coisas hão de convergir nele, tanto do passado como do futuro. Todas as coisas nos céus e na terra hão de convergir nele, porque assim é o desenho do Pai Celeste. Eu estava nos Estados Unidos agora, esses dias em fevereiro, quando estava acontecendo aqueles eventos lá naquela universidade, Ashburn, e antes tinha acontecido já alguma coisa lá no Tennessee também, numa universidade ligada com a Igreja de Deus, lá nos Estados Unidos. E eu pude ouvir várias pessoas, inclusive pessoas com mais de 90 anos de idade, homens com bastante experiência, estiveram lá e falaram: o foco é Jesus. Não tem uma banda famosa, não tem pregadores famosos, mas pessoas que estão adorando e arrependidas de seus pecados, estão confessando Jesus. Tinha fila lá.
Eu falei para uma pessoa esses dias, perguntou para mim, qual que é a sua igreja? Eu falei, olha, aconteceu isso lá nos Estados Unidos, naquele dia. Você viu alguma coisa sobre aquilo? Raramente as pessoas dizem que sim, mas eles dizem, não, eu vi sim. Pois é, você acha que alguém ali perguntou para o seu vizinho, que igreja que é a sua? O foco é Jesus, amém? Então, aqui no capítulo 9 de João, teve um episódio, não vou entrar no detalhe do episódio lá, daquele moço cego de nascença, que Jesus curou de uma forma muito inusitada, porque cuspiu, fez lodo com a terra, ou seja, é um negócio bem inexplicável, aplicou nos olhos do rapaz, mandou lavar num tanque ali, que qualquer um ia fazer agora, hoje em dia, uma análise de higiene desse negócio aí, fala, está errado. Mas Jesus falou, faz isso, e o rapaz voltou de lá, vendo, foi curado. Houve um reboliço, porque era um dia de sábado, e os judeus, os fariseus, zelosos pela doutrina do judaísmo, eles falaram, não é possível uma coisa dessas, como é que uma pessoa fez isso, como é que isso que pode acontecer? Chamaram o pai do rapaz para ele prestar um depoimento, e o pai falou, ele viu a situação e falou, bom, ele é maior de idade, ele já está grandinho, ele sabe falar, pergunta para ele, porque queriam que o pai desse uma explicação. Não, eu não sei, pergunta para ele. Chamaram então o rapaz, e o rapaz respondeu assim, no versículo 24, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem, que é quem curou ele, no caso Jesus, é pecador. E ele retrucou dizendo, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Alguém aqui era cego e agora vê? Ou somente eu? Queridos, Alan, falar de Jesus, o pastor Roberto falou aqui de você convidar pessoas, olha, e falou, obrigado, já falou, não precisa fazer curso, né? Não precisa não. Esse rapaz aqui deu um depoimento fantástico. Eu me lembro quando isso aconteceu na minha vida. Eu estava nas ruas do Rio de Janeiro, eu tinha trabalho, mas eu era um hippie, eu era um desajustado na sociedade. Na semana seguinte do meu encontro com Jesus, as pessoas olhavam para mim e falavam, o que aconteceu com você? Não sei, só sei de uma coisa, eu encontrei a Cristo. Terminava o assunto, ninguém questionou, nunca, ninguém vai questionar você. Eu conheço a história de um jovem que saiu numa equipe, vamos dizer dessa turma aqui de São Caetano, podia sair uma equipe, subir num prédio e cada um vai num andar e escolhe os apartamentos e toca na porta. Um jovem subiu lá e tocou na porta do apartamento que ele tocava, sua responsabilidade, tocou, mas ele estava tão assustado, que quando a pessoa abriu a porta, ele perdeu a fala, ele ficou branco, pálido, e a pessoa da casa então disse, alguma notícia muito importante esse homem tem para nós, porque ele não consegue nem falar. Recolheram ele, deram um copo d'água, né, abanaram ele, está passando mal. Ele recuperou, e agora ele precisava falar a que veio. Sabe qual foi o resultado? Toda a família creu em Jesus, porque ele falou, é Jesus,
Eu vim aqui por causa de Jesus. Eu não sei o que falar, mas eu era cego e agora vejo. Essa é a mensagem. Muito bem. Lá no capítulo 1 de João, nós vamos chegar lá. Alan, nós vamos chegar lá. Capítulo 1 de João, temos lá que João Batista, quem escreveu aqui é o João, o evangelista, mas escreveu o Evangelho de João, mas João, o Batista, está mencionado aqui. Ele veio, versículo 7, versículos 6 e 7 diz, um homem chamado João foi enviado, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos pudessem crer, por intermédio dele. Então, eu já ouvi alguém dizer, anos atrás, até era o pessoal da missão Antioquia, gostava de ler isso aqui, o Jonathan dizia, houve um homem chamado Pedrinho. Aqui é o João, mas cabe o seu nome aí também, não cabe? Acho que cada um podia escrever seu próprio nome aqui. Houve uma mulher chamada Isabel. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, temos uma missão: fazer Jesus conhecido. Aí você vai falar, mas Pedrinho, Jesus já é conhecido, 2000 anos que pregam o Evangelho. Olha, você não pode não saber, não entender isso, mas muita gente da nossa vizinhança não faz a mínima ideia quem é Jesus. Conhece um Jesus histórico, um Jesus que talvez esteja até adornando a parede da sua casa, mas não conhece o Verbo que se fez carne. Porque aqui no versículo 14 do capítulo 1 diz que o Verbo se fez um de nós. Ele se fez homem. E se ele estivesse sentado aqui nessa manhã, nós não saberíamos quem seria ele. João disse aqui no versículo 10 que ele veio pelo mundo, mas o mundo não conhecia ele. O mundo não conheceu. João fala que os judeus não conheciam. Ele falou no versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Depois João chega no ponto de dizer no versículo 31 do mesmo capítulo 1, eu mesmo não o conhecia. Eu estava evangelizando num trem, indo para a Bolívia, isso muitos anos atrás, e um senhor ouviu o meu testemunho falando, ele falou para mim, olha, eu sou crente batizado, mas não sou convertido. Eu falei, parabéns, parabéns. Eu já vi muito crente batizado que não era convertido, mas nunca ouvi ninguém falar. O senhor está de parabéns, reconhecer isso. Isso já foi um passo para ele conhecer Jesus. Então, João não o conhecia, ele diz aqui no versículo 31, eu mesmo não o conhecia. Então, João tinha uma missão de apresentar ao mundo o Verbo que se fez carne, mas que ninguém sabia quem era, e João tinha essa missão. Imagina você ter que sair daqui desse ambiente ou da sua casa para falar de uma pessoa que você não conhece e apresentá-la ao seu vizinho. É muito complicado isso. É uma missão realmente impossível. Eu pergunto, João conhecia ou não? Porque as mães
a mãe de João Batista era prima da mãe de Jesus. Muito provavelmente eles cresceram se encontrando, indo, quem sabe, nas caravanas que iam a Jerusalém, uma vez por ano. Sim, é como eu falei no início, João conhecia o seu primo, o filho do carpinteiro, seu tio, ou sei lá, seu parente. Ele conhecia aquele homem, mas não conhecia o Verbo que se fez carne, ele não conhecia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é aquilo que confunde as pessoas que estão no mundo não cristão, na parte não cristã do mundo, e eles olham para cá, para nosso mundo cristão, e eles ficam muito confusos com a mirada para o mundo cristão, porque o mundo cristão nem sempre conhece Jesus. Por isso temos que continuar pregando o Evangelho. E aqui, então, aconteceu uma coisa fantástica com João Batista. Ele fala aqui no versículo 33, novamente, pela segunda vez, ele diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, abre aspas, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse entre aspas, porque o que enviou João, foi o Deus eterno que enviou João, falou para João. Quando você vê o Espírito em forma de uma pomba descer sobre ele, é ele. E João fala no versículo 34, ele diz, pois eu vi. Não há o que possa contradizer a experiência pessoal. João acaba de dizer, olha, eu não o conhecia, mas eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João tem uma experiência fantástica. O seu próprio primo, com quem talvez tenha tido algumas experiências familiares, o seu próprio primo, o Espírito Santo mostrou para João. Sabe quem faz essa obra? Eu já ouvi aqui também nesta manhã. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. A obra de mostrar Jesus. A Isabel sempre gosta de lembrar de uma figura de um holofote, de um foco de luz. Sabe, no teatro, tudo está escuro, mas tem um foco de luz sobre aquele ator ou sobre aquele grupo. O foco de luz focou Jesus. João viu que ele era, ele sim, o Verbo que se fez carne era ele, estava ali diante dele. No versículo 35 do capítulo 1, no dia seguinte, viu, Roberto, não fez curso, João não foi para um seminário, para um mosteiro, ficar anos lá de joelho, não, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, João faz uma pregação que eu tenho a maior, vamos aqui, inveja. Porque eu já preguei horas, mas João fez uma pregação mais curta possível. Ele, ao ver Jesus, ele
aponta para Jesus e fala para seus 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Amém? Entra aí, Mateus, meu ouvinte. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos que estavam com João, quando ouviram aquilo, aquela mensagem poderosa, porque nada pode se comparar a uma fala de alguém que viu, que experimentou, que provou, que bebeu, que comeu dele. E ali os 2 discípulos falaram para João: João, olha, muito obrigado, foi ótimo andar com você até agora, João, mas desculpa, nós vamos com ele. Eles foram com Jesus, eles se aproximaram dele, e Jesus voltou, e como Jesus sempre era meio, parece que irônico, né? O cara estava cego, gritando para ele, e pergunta: o que você quer? Né? Agora Jesus volta-se para os 2 e fala: o que vocês estão buscando? É porque sempre o Senhor nos dá a oportunidade de eleger, de escolher, de decidir pelo que queremos. E eles disseram: Rabi, onde você mora? Olha, eles queriam experimentar dele. Eles falaram, sabe, tipo assim, não acredito no que eu estou vendo. Eu preciso mais vê-lo, mais conhecê-lo. Jesus falou: vem comigo, pode vir. Eles foram para a casa de Jesus. Jesus com certeza lavou os pés deles, porque assim se procedia lá. Quando recebe a visita, o anfitrião lava os pés das visitas. Imagina Jesus lavando os pés deles, enxugando. Jesus serviu para eles. Jesus fez lá uma panqueca, lá uma tapioca, um pão assado na chapa na hora, amassou rapidinho. Jesus cozinhou para eles. Queridos, aqueles 2 saíram dali, tipo assim: o que vai ser da nossa vida? Assim? Ah, meu Deus, o que será agora? Não, querido, eles saíram certos, eles saíram seguros. Ele é real. A mensagem que moveu, que abriu os meus olhos, foi uma ex-prostituta, numa pequena roda. Eu não conhecia ela, mas o meu amigo trabalhava numa farmácia. Ele falou: eu fazia injeção naquela piranha, lá no Rio de Janeiro. Essa mulher estava dizendo: Jesus é real, transformou a minha vida. Abriram-se meus olhos naquele dia. Eu podia dizer para as pessoas: eu encontrei a Cristo. Foi uma guinada completa na minha vida. Aqueles homens, seguindo aqui no versículo 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. O testemunho simples, viu? Esse é o Cordeiro de Deus. O meu pai na fé, ele já faleceu, Gustavo Brinskin, ele um dia encontrou-se com um homem que era muito resistente ao Evangelho. E o pastor Gustavo tinha pregado o Evangelho em toda aquela região ali, daquela fronteira com a Bolívia. E o irmão daquele homem tinha se convertido, mas aquele homem era muito resistente. E de repente aquele homem estava diante dele. E ele teve uma palavra assim, como urgente, falou para o homem:
você sabe o que é o Cordeiro de Deus? O homem falou: não, eu nunca pensei nisso. Ele pôde explicar para o homem, abrir assim o Evangelho, de repente, em poucas palavras. Ele falou para mim: fiquei muito feliz, porque aquele homem veio a falecer pouco tempo depois. Só para a gente terminar aqui, o versículo 40, o André, né, o irmão de Simão, e no 41 diz que ele, André, achou primeiro o seu próprio irmão, o Simão. Esse é o nome dele. E ele leva, ele fala para Simão, para o irmão dele: achamos o Messias. Isso significa que eles reconheciam que havia uma necessidade na vida deles, que não bastava a religião que eles tinham, eles precisavam do verdadeiro Messias. Eles tinham uma necessidade, achamos ele. E André leva o seu irmão a Jesus. Então, queridos, Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Jesus é o foco. Como nós já ouvimos muito aqui nessa manhã, como nós cantamos, você não precisa fazer rodeios, mas levar a pessoa a Jesus. Como isso? Ele está em você. Ele transformou a sua vida. Se isso não aconteceu ainda, que seja hoje. Que seja hoje. Que esse encontro transformador, que deve acontecer todos os dias na nossa vida, faça uma marca nova na sua vida hoje. E amanhã você possa levar alguém, o seu irmão, a Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, Jesus fala: tu és Simão, que vocês já devem saber que é um terreno instável, meio pantanoso, e que não é firme, que é oscilante. E ele vai e diz: tu és Simão, mas a partir de agora você será chamado Pedra, Pedro. Amém? Essa transformação, esse sinal é tremendo. Virando rapidinho, vamos chegar lá no Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus ir para Galiléia e encontrou Filipe. Aqui tem uma coisa um pouco diferente, queridos, porque ali nós vemos, João tem uma experiência com Jesus, ele era o enviado de Deus, o Espírito Santo mostra Jesus para ele mostra Jesus para André e para o amigo do André. Agora, João tem a experiência com Jesus, ele mostra Jesus para outros, e esse outro mostra para outro, e um vai mostrando para o outro. Mas agora, de repente, nós estamos encontrando o Filipe, e ninguém pregou para ele, hein? Ninguém falou de Jesus para o Filipe. O Filipe mesmo teve a sua própria experiência com Jesus. Essa semana passada, eu estava ouvindo um iraniano, e a gente tem lido bastante que a igreja que mais cresce no mundo é no Irã. Vocês sabiam disso, né? Sabia não, pastor Roberto? Eu tenho lido sobre isso, e de repente quando sentei para ouvir aquele iraniano, falei: eu quero perguntar para ele sobre esse assunto. Eu não precisei perguntar, porque ele falou: a igreja que mais cresce no mundo hoje é no Irã. Mas o Irã é um país que persegue o cristão. A igreja clandestina, subterrânea. E tem sido muito rotineiro. Jesus tem aparecido em sonho para muçulmanos. No Irã, no Egito, em várias partes do mundo,
até eu ouvi agora também esses dias a história de um palestino que sonhou com Jesus. Então, esse é outra coisa tremenda. Pessoas, de repente, sem ouvir um mensageiro, o Espírito Santo está trabalhando, e nós estamos nos últimos dias da igreja, aqui pregando o Evangelho, porque Jesus está voltando. Então, há um mover do Espírito Santo no mundo, silencioso, poderoso, mostrando Jesus para as pessoas. E é tremendo que o Filipe, ele mesmo teve essa experiência. Agora Filipe sai dali e encontra seu amigo Natanael. E ele fala para o Natanael. Aí volta ao que é normal. O normal é isso. Extraordinário é quando ele tem a experiência própria. E o Natanael, Filipe fala: nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Já eram conhecedores, hein? Judeus. Achamos aquele. E então, Jesus, o Nazareno, o Natanael, um grande conhecedor, falou: peraí, de Nazaré? Será? Pode sair alguma coisa lá de São Caetano? Lá de Paulínia, né? Lá do Mato Grosso, eu nasci lá no Pantanal. Pode sair alguma coisa de lá? Já o cara mostrou ter um conhecimento teológico, ter uma base. E de repente, o Filipe dá olha só, Filipe fala para ele duas palavrinhas: vem e vê. Experimentas tu, prova você mesmo. E então o Natanael, Filipe leva Natanael, leva por um caminho de, quem sabe, abrir as Escrituras. E de repente Jesus vê Natanael e fala, antecipa, Jesus antecipa e fala da vida do Natanael. Isso me lembra aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João, que Jesus também fala das particularidades dela, e ela foi tremendamente impactada. Esse milagre, esse mover de Deus, essa coisa tem que acontecer também, onde se prega o Evangelho. E aqui Jesus fala para o Natanael: você é um verdadeiro israelita, com casca e tudo. Não é assim que ele falou. Em quem não há dolo. Sabe aquele religioso com casca e tudo? Impermeável? Aquele Natanael. Ele não apenas precisava ouvir o Filipe, mas ele precisava ser impactado por Jesus, impactado com uma palavra de conhecimento. Quando Jesus fala assim para ele, ele treme na base. E ele fala: mas de onde me conheces? Ele consentiu, hein? Ele consentiu. Tipo, Jesus fala: ô, seu religiosão. Obrigado. Me conhece de onde? Então Jesus falou para ele: eu vi você antes do Filipe chamar. Eu vi você debaixo da figueira. Uau! O que será que tinha debaixo daquela figueira? Pois é, queridos, o Natanael aqui, ele desmonta, e ele então fala para Jesus, ele exclama: Mestre, tu és o Filho de Deus,
Tu és o rei de Israel. E não dá para a gente pegar detalhes agora, já terminou nosso tempo. Mas a figueira, ela é símbolo de Israel natural. Porque lá no Éden, depois da queda, Adão e Eva usaram folhas de figueira e a própria figueira para se esconderem de Deus. Incrível como que a figueira, que é a religião, é poderoso esconderijo. E Jesus toca exatamente naquele ponto lá. Meu Deus, o Felipe tinha orado por esse Natanael, hein? O Felipe orou por ele mesmo. E agora Jesus fala para Natanael: bom, só porque eu vi você debaixo da figueira, e eu vou me segurar aqui, senão eu vou começar outra mensagem sobre a figueira. Só porque eu te vi debaixo da figueira você crê? Pois é, a partir de agora, maiores coisas verás, maiores do que estas. Você vai ver o céu aberto, e só faltou colocar aqui a escada de Jacó. Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, e não descendo e subindo. Interessante. Por que subindo e descendo? Porque os anjos estão sobre o Filho do Homem. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, onde você for, os anjos de Deus vão com você. Se você vai em nome de Jesus, então a Isabel e eu queremos ir lá no Japão em nome de Jesus. E os anjos de Deus ali, subindo e descendo, uma escada, uma comunicação aberta de terra e céu, para que aconteça na terra aquilo que foi determinado no céu. Amém? Obrigado, Pai, por teu Filho Jesus. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos abriu os olhos de todos aqui. Aleluia, aleluia. Obrigado pela graça que está derramada sobre a tua igreja. E obrigado porque nós podemos falar: eu era cego e agora vejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, Zacarias 3 diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Essa semana nós temos a missão de convidar pessoas para estarem aqui no domingo. Vão em nome de Jesus. Amém?